Vamos para a palavra que está em Lucas, capítulo 7, no versículo 36. Jesus vai falar conosco. Vamos alimentar do pão da vida, vamos beber desta água, vamos receber a nossa vida. Lucas, capítulo 7, no versículo 36. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Que o Senhor abra o nosso entendimento para a sua santa palavra e que nós possamos ser lavados pela palavra. Que nós possamos mergulhar na palavra de Deus e sermos limpos, curados, resgatados, renovados, salvos pela palavra de Deus. Amém? A pecadora que ungiu os pés de Jesus. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então o fariseu convidou Jesus para comer com ele. E aí o que aconteceu? Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora. Eita Jesus! Olha que maravilha, gente. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa, olha só, do fariseu, levou um vaso de alabastro, com unguento, né, com azeite. Olha que maravilha, gente. Aquela pecadora, ela sabia que Jesus estava na casa desse fariseu. Aí o que aconteceu? Ela foi lá com presente, com azeite, né? Ela foi lá com azeite, ela foi lá aonde Jesus estava. Olha só, gente. É isso que nós temos que fazer. Nós somos esses pecadores, pecadoras, e nós temos que ir aonde Jesus está. Agora eu te pergunto, aonde que Jesus está? Essa mulher, ela foi aonde Jesus estava. Jesus estava na casa do fariseu, né? Foi convidado pelo fariseu. Para quê? Para ir na casa dele. E aquela mulher, sabendo, foi aonde Jesus estava, ungir os pés de Jesus. Foi ali, né? Estar aonde Jesus estava. É isso que muitas vezes as pessoas não querem. As pessoas não querem ir aonde Jesus está. As pessoas vão para as drogas, as pessoas vão para a prostituição, as pessoas vão para lugares aonde Jesus não está. Mas as pessoas não querem ir para o templo, as pessoas não querem ir para a vigília, as pessoas não querem ir, louvado seja Deus, engrandecido, para lugares aonde tem oração, pregação, aonde Jesus está falando do evangelho dele, aonde Jesus está reunido, repartindo o pão. Então, muitas das vezes as pessoas não querem ir aonde Jesus estava. Essa mulher pecadora foi aonde Jesus estava. Interessante que Jesus, ele vai em busca das ovelhas perdidas, ele vai em busca dos pecadores, mas a gente estudando a Bíblia, a gente vê que também pessoas foram em busca de Jesus. Então, eu pergunto para você, em que condições você está? Você está na condição de ir em busca de Jesus ou você está esperando ele ir te buscar? Você está indo ao encontro de Jesus ou você está esperando ele ir ao teu encontro? Então é só você entender quem você é nessa história. Você é a pecadora que vai aonde Jesus está? Ou você é a pecadora que está esperando Jesus ir aonde você está? Lembra que Jesus foi aonde Saulo estava? Foi Jesus que foi ao encontro de Saulo. Foi Jesus que resgatou a Saulo, né? Então, mas aqui a mulher foi ao encontro de Jesus. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela também foi ao encontro de Jesus, né? Ela também foi. Agora vamos lá. E estando poder traz de Jesus, né? Aos seus pés, chorando. Olha só como essa mulher chegou na presença de Jesus, chorando. O que o choro representa, gente? O choro representa arrependimento. O choro representa dores, né? O choro representa, louvado seja Deus, um momento, louvado seja Deus, de difícil da nossa vida. É claro que tem gente que chora de alegria, que chora agradecendo a Deus. Mas aqui, no caso do pecado, a mulher chegou chorando. Imagina, né? Como é que nós chegamos na presença de Deus? Nós chegamos aquebrantado? Porque o choro representa quebrantamento, não o choro emocional, gente.
O choro emocional é uma coisa, mas o choro que vem da alma, que vem do coração, o choro que vem do espírito, né? Do espírito atribulado. Lembra lá de Ana, que Ana chorou, se derramou na presença de Deus, que até o sacerdote falou que Ana estava embriagada, só que Ana não estava embriagada, Ana estava se derramando, estava atribulada. Então quer dizer que a alma de Ana chorava, e ela estava chorando que não conseguia nem mais falar nas suas orações. Então não é chorar pelo emocional, gente. Vocês já viram aquelas criancinhas que choram pelo emocional? Que até a mãe acredita. Aí quando dá aquilo que a criança quer, pronto, passou o choro. Aquilo é choro emocional. Louvado seja Deus engrandecido. Mas o choro que essa mulher teve aqui, gente, era um choro de aquebrantamento. Era da alma para fora. Tá entendendo? Era da alma, do coração dela para fora. Era lágrimas que vinham da sua alma e não do seu emocional, né? Sabe o que é um choro do emocional? Quando você vê lá aquela novela sofredora, aí você vê aquela novela que tá mexendo com o teu emocional, né? O que que acontece? Você começa a chorar. Aquele é um choro emocional. Sabe o que é o choro que vem da alma? É quando você sente a dor, é quando você sente arrependimento, é algo que está acontecendo com você verdadeiramente, e não que os outros estão fazendo você sentir, né? Porque tem uma banda de mulher que não pode ver um filme que está chorando, que não pode ver uma novela que está chorando. Por quê? Porque mexeu com o teu emocional, né? Louvado seja Deus. Conta uma história e o que que faz? Mexe com o teu emocional, aí você começa a chorar. Então, essa mulher aqui, ela não estava chorando pelo emocional dela. Estava chorando aos pés de Jesus. Olha aqui, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os seus cabelos. Olha que maravilha, né? Eu acho linda essa cena. Eu fico imaginando essa cena, gente. Essa mulher chegar com Jesus, começar a chorar nos pés dele, né? Pelo amor de Deus. E ela chora tanto que ela começa a molhar os pés do mestre. Aí depois ela pega os cabelos, né? Enxuga os pés do mestre. Meu Deus do céu, isso é maravilhoso, né? Olha que maravilha, gente. Louvado seja Deus engrandecido. E o que que aconteceu? Ela foi mais adiante. Ela começou a enxugar o pé dele e começou a beijar os pés dele. Ela começou a beijar os pés do mestre. Louvado seja Deus, aqueles pés santos, aqueles pés que evangelizavam, aqueles pés que iam em busca dos pecadores, aqueles pés que muito mais na frente seria crucificado. Aqueles pés queriam ser pregados no madeiro. Ah, meu Deus, mas antes dele ser pregado no madeiro, né? Porque quando essa mulher ungiu Jesus, ela já estava preparando ele para esse ato. Se você estudar a história, fala sobre isso. E é aqueles pés que ela beijou, meu Deus do céu. Eu imagino, né? Será se Jesus pensou, né? Se bem que na Bíblia não tem será, hein? Esse será é meu, gente, por favor. Então eu fico pensando, meu Deus, naquele momento que Jesus estava na cruz, que seus pés estavam ali, né? Estavam ali colocando os pregos para colocar Jesus naquela cruz. Será se naquele momento ele pensou, meu Deus, esses pés, que aquela pecadora beijou, né? Aquela pecadora ungiu. Aquela pecadora, meu Deus, derramou as lágrimas, lavou com os pés, com as suas lágrimas, enxugou com seus cabelos. E depois aquela pecadora beijou os meus pés. E agora, olha a diferença. Os outros pecadores estavam lá para maltratar os pés de Jesus. Não só os pés de Jesus, como o corpo dele, como a cabeça dele, como as mãos dele, né? Louvado seja Deus engrandecido. Você está vendo a diferença? Então é assim, gente. Tem pessoas boas, tem pessoas que receberam Jesus, tem pessoas como essa mulher que chegaram perto de Jesus e beijaram a Jesus, os seus pés, e reconheceram que Jesus era o Salvador. Mas tem pessoas, gente, que estão perto de Jesus, mas para quê? Para condená-lo, para julgá-lo, para sacrificá-lo, se possível fosse.
Tem pessoas que ainda crucificam a Jesus. Tem pessoas que ainda o negam a Jesus. Tem pessoas que é como essa pecadora, que chega com Jesus se arrependendo, que chega com Jesus chorando, que chega com Jesus ali reconhecendo que é uma pecadora, reconhecendo que é falha, que ele é santo, que ele tem que ser adorado, porque olha, quando ela beijou os pés de Jesus, ela estava ali mostrando que ela estava como pecadora adorando a ele, né? Só o que aconteceu? Quando isto viu, o fariseu que tinha convidado falava consigo dizendo: se esse fosse profeta. Os fariseus é assim, né? Tá só julgando, condenando, tá só ali emprestando a língua para o diabo, né? Aí o fariseu começou a falar mal de Jesus. Enquanto a mulher pecadora estava adorando Jesus, o fariseu que tinha convidado Jesus começou a falar mal de Jesus, hein? Cuidado, gente. Cuidado com aqueles que te convidam para estar com eles. Aqueles que te convidam para estar com eles pode ser os mesmos que vão falar mal de você. Cuidado com aqueles que vêm, louvado seja o nome do Senhor, para perto de você, mas pode ser um fariseu na tua vida. Oh, meu Deus, Jesus tem me alertado. Jesus tem me alertado por esses dias. Eu só estou vigiando, gente. Só estou vigiando e agora Jesus novamente veio me alertar. Então tem pessoas que falam de Jesus, que pregam, que oram, que tem pessoas que estão dentro do templo, tem pessoas que estão em lives cristãs, mas são como fariseus. Mas tem pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que são como essa mulher pecadora, que chegam perto de você, louvado seja o nome do Senhor, adorando a Deus junto com você, que chega perto de você sabendo que Deus é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é aquele que devemos adorar, o acima de todas as coisas. Então, na nossa vida, gente, na nossa caminhada, tem pessoas que são como fariseu. Na nossa caminhada, tem pessoas que são como essa mulher pecadora. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, que chegam no templo não para olhar para o erro dos outros, mas não chegam no templo para olhar para Jesus, que chegam nessa live não para olhar os meus erros, mas chegam nessa live para olhar Jesus, para receber a palavra, para ouvir a palavra e para adorar a Jesus. Louvado seja Deus engrandecido. Respondendo Jesus, disse-lhes: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize, mestre. Aí, né, Jesus já estava falando com Simão. E o que aconteceu? Ele começou a dizer para Simão: Simão, eu tenho algo para te dizer. E Simão falou: Fala, mestre, fala. Oh, Jesus, fala conosco, Jesus. O que o Senhor tem para dizer para nós? Fala conosco, Jesus, fala conosco. Nós estamos aqui para te ouvir, Senhor. Essas pessoas estão ouvindo a minha voz, mas que a palavra venha do teu coração. Fala conosco, Jesus. Nós queremos te ouvir. Fala, Jesus. Foi isso que Simão disse para Jesus: fala, dize o que tu queres, né? Diz o que tu queres falar conosco. Assim, certo credor, ela vai Jesus com as parábolas, né? Certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. Um devia muito e outro devia pouco. Aí ele pergunta, né? Jesus começa a perguntar de Simão. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Olha só, presta bem atenção. E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele disse: Julgaste bem. Então, ele deu o exemplo aqui, né? Que havia 2 credores. Um devia pouco, outro devia muito. E o seu credor perdoou os 2. E ele perguntou: quem ele mais amou? Aí o Simão respondeu: ele amou aquele que ele mais amou aquele que a dívida era maior. Olha só, gente. Você está entendendo? Então, não importa a tua dívida, se ela é menor ou se ela é maior. Mas ele está aqui para perdoar o que tem a dívida grande e o que tem a dívida pequena. E se ele nos perdoa, é porque ele nos ama.
No início da live eu estava orando, falando, né? Orando, Deus estava falando. Louvado seja Deus que Ele nos perdoa, porque Ele nos ama. Se você perdoa teu esposo que traiu, que fez alguma coisa errada que você não gostou, é porque você o ama. Se você perdoa a tua esposa porque traiu ou porque fez alguma coisa errada, é porque você ama. Se você perdoa teu amigo, que tua amiga que fez alguma coisa errada, é porque você ama. Você está entendendo? Então, quem ama, perdoa, gente. Quem ama, perdoa. E nós somos perdoados porque Ele nos ama, Ele nos amou primeiro. Então, eu tenho certeza que você tem perdoado teus filhos, que todo dia erra contigo, porque tu amas. Tá entendendo? Que ele deu esse exemplo. E ele falou do perdão e ele falou do amor. Então, quando Jesus nos perdoa, eu não sei se a tua dívida está grande ou se a tua dívida está pequena. Eu não sei se tu está cheio de pecado ou se tu está com pouco pecado. Mas eu sei que nós temos um Deus que nos ama e nos perdoa. Tá entendendo? Essa é a diferença. É aquele que perdoa. Aquele que perdoa é que faz a diferença. Aquele que perdoa é aquele que ama. Por isso que quando casais chegou comigo, eu tô com problema no meu casamento, tu ama? Se tu ama, tu vai perdoar tua mulher. Se tu ama, tu vai perdoar teu marido. Mas se tu não ama, tu não vai perdoar, gente. Não adianta. O que é perdão? Perdão é você conviver com a pessoa sem lembrar do erro dela, sem passar na cara dela do erro dela. Não adianta tu perdoar o teu marido e todo dia tu tá passando na cara o erro dele. Não adianta, eu perdoei o marido, mas tu tá com ciúme do marido. Meu marido me traiu, aí o teu marido não pode mais tocar no telefone que tu acha que ele tá te traindo. Por que que tu acha? Por que que tu fica com isso? Porque a ferida tá aí. Porque tu não perdoa verdadeiramente. Porque aquele que perdoa, gente, ele é curado. Ele é curado. Ele apaga o passado. Olha, tu perdoou, agora a vida é nova. Agora é uma história nova. Agora é um começo novo para nós. Louvado. Agora é uma nova oportunidade que Deus nos dá. Quando nós somos perdoados por Deus, gente, é Ele nos dando uma nova oportunidade para nós. Louvado seja Deus. Então agarre essa oportunidade. Agarre esse perdão que Deus te deu. Agarre esse perdão que Deus está nos dando. Às vezes é assim, a mãe perdoa os filhos não sei quantas vezes, né? Todas as vezes que o filho chegar com a mãe, ela perdoa o filho. Mas o que acontece? O filho não dá valor ao perdão da mãe. O filho não valoriza o perdão da mãe. Louvado seja o nome. Às vezes o filho continua no erro porque a mãe só perdoa. Mas não é assim não, gente. Vai chegar o dia do juízo. Deus é amor, mas Ele é justiça. Deus, Ele nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa. E o que Ele diz? Tu não me quer não? Tu não quer andar no caminho errado não? No caminho certo não? E tu não quer mudar de vida não? Então o que Ele faz? Ele mesmo rejeita. Ele mesmo abre mão, ele mesmo vai separar as ovelhas do bode, ele mesmo vai separar. Gente, louvado seja o nome do Senhor, não adianta tu pedir perdão por ninguém. Por quê? Porque Deus ele só vai perdoar se eu pedir perdão, se eu reconhecer os meus erros. Essa pecadora chegou aqui com Jesus e ela estava aqui, né, chorando, se arrependendo. Aquele choro era de arrependimento e ela foi perdoada por Jesus. Então não adianta você pedir perdão a Jesus pelos erros dos teus filhos. Eles é que têm que reconhecer os seus erros, que morrem através das palavras, gente. O coração não aguenta. O coração não aguenta de tanta tristeza. O coração não aguenta de tanta palavras ruins. A palavra fere, gente, como uma arma. A palavra fere tanto quanto uma arma. Tem pessoas que estão morrendo pouco de tantas palavras que ouve dos teus filhos, que ouve do teu marido, que ouve da tua mulher. Não sei quem é que está falando palavras que te matam, que te ferem. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Se você não tiver Jesus, se você não tiver o Espírito Santo na tua vida, tu acaba morrendo. Tu acaba morrendo por quê? Porque tu vai sentindo no teu coração, tu vai sentindo aquela palavra que vai ferindo, vai machucando. O teu coração é o órgão que recebe todo tipo de emoção. Então tem palavras, gente, que machuca muito mais do que uma agressão física. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. Quantas mães estão com o coração aí ferido?
Quantas mulheres estão com o coração ferido por causa do seu marido? Quantos homens estão com o coração ferido por causa da sua mulher? E o que está acontecendo? Esse ferimento vai acabar matando o amor. Você sente isso na pele? Eu acho que a maioria das mães, das mulheres, dos pais, sente isso na pele, né, gente? Tem palavras que, pelo amor de Deus, quem fala não sente, mas quem ouve sente. Se as palavras são boas, se as palavras são de edificação, você vai sentir aquelas palavras, elas vão te dar ânimo, elas vão te consolar. Mas se as palavras são duras, o que ela vai fazer? Ela vai te ferir, né? Ela vai te ferir, ela vai te machucar, ela vai te adoecer. Tem pessoas doentes por causa de palavras, gente, por causa de palavras. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Oh Deus querido, Deus de poder. E tem gente doente aí por causa das suas emoções, do seu emocional. Por quê? Porque está sendo machucado. Por que uma mulher acaba? Por que uma mulher deixa o marido? Porque ela está ferida, porque aquele homem só machucou, só feriu, só humilhou, não é verdade? E o que acontece? Acabou. Não existe mais amor. Às vezes está vivendo com aquele homem porque se acostumou. Está vivendo com aquele homem porque não tem para onde ir. Está vivendo com aquele homem, não é o pai dos meus filhos. Então, vocês já ouviram dizer bem assim? Melhor com ele do que sem ele? Vocês já ouviram esse ditado? Meu Deus do céu. E por causa disso, muitas mulheres perderam a vida. Porque alguém disse para ela, melhor com ele do que sem ele. Gente, pelo amor de Deus, eu vou dizer uma coisa para você. Quem faz o teu melhor é Deus. Quem faz o teu melhor é você. Às vezes você está vivendo numa situação porque você quer, porque você permite viver, porque você aceita. Louvado seja Deus engrandecido. Não aceite. Teus filhos têm que te respeitar. Teus filhos têm que te honrar. Se eles não querem te honrar, que eles vão viver a vida dele. Não são os valentão, não são os sertão, não são os bonzão, não são os cara, como eles falam, né? Não é os pais que não sabem de nada, quem sabe só é eles. Então que eles vão viver a vida, vão enfrentar. Você enfrentou. Você não enfrentou tudo que você tinha que enfrentar? Deixa teu filho enfrentar. Para de mimar teu filho. Eita que Jesus está pegando mãe aqui, hein? Deixa Jesus libertar. Para de mimar teu filho que está fazendo pecado, pelo amor de Deus. Para de mimar esse filho rebelde. Vou dizer uma coisa que o Espírito Santo está mandando eu dizer, gente. Quanto mais tu mimares teu filho rebelde, mais ele vai ficar escravizado. Mais ele vai ficar nessa prisão que ele está. Mas quando você usar a autoridade, olha, você tem que decidir. Ou você serve a Jesus ou você não serve. Ou você escolhe, ou você está aqui para me obedecer, ou então você pode seguir o teu caminho. Eu estou falando, gente, de adultos, de pessoas que já têm entendimento, de pessoas que já têm escolha. Eu não estou falando de criança. Deus não está falando de criança. Louvado seja Deus. Às vezes, teu filho ainda não foi liberto, porque você não deixou Jesus libertar, Jesus fazer, Jesus tratar. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, o que foi que aconteceu? O filho pródigo, ele cresceu o olho no dinheiro, O filho pródigo, ele quis e curtia a vida, mas o que foi que ele fez? Ele pediu que a parte da herança dele. O pai não era nem morto. Naquele tempo, o pai não precisava nem dar herança nenhuma, porque o pai estava vivo, né? Mas aí o pai pegou, deu a parte dele, ele foi curtir, acabou o dinheiro dele, ele foi ser o cara, né? Ele foi conhecer o mundo. Enquanto ele tinha dinheiro, tinha amigos. Enquanto ele tinha dinheiro, tinha mulheres. Enquanto ele tinha dinheiro, as portas estavam abertas. Quando não teve mais dinheiro, o que foi que aconteceu? Todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora. As portas foram cada vez se fechando. Tá entendendo? Então é isso, gente. Você tem que deixar Deus agir na tua vida. Se você trabalha, por quê? Porque teus pais te ensinaram a trabalhar. Por quê? Porque os teus pais deixaram você aprender. E se hoje você tem caráter na vida, foi porque o teu pai não passou a mão na tua cabeça. Louvado seja Deus engrandecido. Os ensinamentos do meu pai e da minha mãe, até hoje está aqui, ó, no meu coração.
E Jesus me resgatando, eu vi que todos os ensinamentos que meus pais deram foi para o meu bem, foi para me ter caráter, foi para me ser uma pessoa digna, foi para ser uma pessoa com compromisso. Louvado seja Deus engrandecido. Às vezes o teu filho não tem compromisso de pagar a dívida dele. Sabe por quê? Porque ele confia que você vai pagar a dívida dele. Às vezes tu tá cheio de dívida, mas sabe por quê? Não é você que está fazendo as dívidas. Quem está fazendo é teus filhos. Quem tem que pagar é teus filhos. É ele que fez a dívida, é ele que tem que pagar. Louvado seja Deus, ou louvado seja Deus engrandecido. Aí o que ele faz? Ele faz a dívida, chega lá com a mamãezinha paga a primeira, paga a segunda, o papaizinho paga a primeira, paga a segunda, paga a terceira. E quando pensa que não, ele não para de fazer dívida para você pagar. Aí o que acontece? Você está aí doente, depressiva, cheia de dívida, você não tem um bom alimento, você não dorme bem por causa de tanta dívida que você não fez, mas o teu filhinho mimado, querido, que tu diz que tu ama e deixa ele continuar nessa vida. Pelo amor de Deus, Jesus nos ama e nos corrige. Então não existe amor de pai e de mãe se você não corrigir o teu filho. Não existe, gente. Louvado seja Deus engrandecido. Então, pelo amor de Deus, deixa Jesus fazer esse teu filho um homem de caráter. Deixa Jesus fazer essa tua filha uma mulher de caráter. Deixa Jesus fazer a obra na vida do teu filho. Tu não entregou na mão dele? O filho pródigo, o pai não foi atrás, gente. O filho pródigo, o pai não foi atrás daquele filho. Aquele filho estava lá. Imagina aquele pai, só ficou orando. Não foi? Aquele pai, com certeza, ele estava orando. Senhor, onde está meu filho? Quantas vezes aquele pai foi comer chorando? Será se meu filho já comeu? Será se meu filho está vivo? Mas com certeza aquele pai tinha notícia do filho dele. Sabe por quê? Porque sempre tem alguém para trazer notícia dos teus filhos. Sempre tem alguém. Olha, vi teus filhos na droga, vi teu filho não sei aonde, vi teu filho fazendo aquilo. Não, eu vi teu filho em tal canto. E eu acredito que aquele pai sempre chegava alguém e trazia notícia para aquele pai de onde estava aquele filho. E o que foi que aconteceu? Aquele filho passou por tudo aquilo, mas se arrependeu. Então tem dores, gente, tem dores na nossa vida que gera libertação. Gera libertação na nossa vida. Mas é um povo, né, que não quer que os filhos sofram, não é assim? Não quer que os filhos sofram. Não, eu passei por isso, não quero que meu filho passe. Não, gente, a gente não quer que nossos filhos sofram. Mas se eles estão indo pelo caminhos tortuosos, eles vão sofrer. Eles vão, é escolha. É escolha. Você não é responsável pelas escolhas dos teus filhos. Você só é responsável pelo teu filho enquanto o teu filho ainda é criança. Mas depois que ele tem entendimento, né, como dizia meu pai, depois que engrossa o pescoço, ele vai ser responsável pelos atos dele. Louvado seja Deus engrandecido. Não é você. Quantas mães estão se julgando? Ai, meu Deus, onde foi que eu errei? Meu Deus, eu procurei ensinar o caminho bom para o meu filho. Eu ensinei o trabalho e meu filho está roubando. Eu ensinei o trabalho e Senhor, eu nunca entrei no vício e meu filho está no vício. Às vezes você está dizendo, eu fui uma boa filha para minha mãe e estou sofrendo com meu filho. Às vezes você está falando isso. Eu fui um bom filho para o meu pai e estou sofrendo com meu filho. Mas você tem que entender que esses filhos têm as escolhas dele. Ou eles escolhem o caminho do bem, ou eles escolhem o caminho do mal. Então você não tem que carregar essa culpa que teu filho quer te colocar, que a sociedade quer colocar em você. Você não tem que carregar uma culpa que não é sua. Então, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado seja Deus. O que dói na gente é a gente ser acusado daquilo que a gente não fez, não é isso? O que te machuca? Quando alguém te acusa daquilo que você não fez. Mas quando alguém te acusa daquilo que tu fez, aí tu fica desconfiado, tu fica calado. Às vezes tu até grita, não, eu não fiz isso, mas tu não sai machucado. Mas quando sangue de Jesus tem poder, mas quando, louvado seja o nome do Senhor, você é acusado daquilo que você não fez, ai, dói.
Ele falou aqui sobre o perdão, né? Ele falou aqui sobre o credor. E disse aqui, e Simão respondendo, disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgar-te bem. É isso que nós temos que fazer, gente, julgar bem, né? Olhar e ver a situação e julgarmos bem e não julgarmos mal. Saber saber ali a verdade que está acontecendo, a justiça que está acontecendo, né? Louvado seja Deus. Então ele estava falando aqui que quem mais era amado foi aquele que mais foi perdoado a dívida, né? Louvado seja Deus, engrandecido. Então teu filho pode estar aí, ó, num monte de pecado. A dívida do teu filho pode estar muito grande, do teu marido, da tua esposa, sei lá de quem. Mas o que significa? Que Jesus, ele pode perdoar a dívida do teu filho. A única coisa que a gente tem que fazer, gente, é se humilhar, é reconhecer que nós somos pecadores, é fazer como essa mulher fez. Como essa mulher chegou aos pés de Jesus, com as suas lágrimas, chorando, beijando, adorando. Louvado seja o nome do Senhor, e Ele vem e nos perdoa. E se a gente reconhecer, a tua dívida pode estar pequena, pode estar grande, mas se você reconhecer que você errou, e se você reconhecer, louvado seja o nome do Senhor engrandecido, que você precisa de perdão dessa dívida, Jesus vai te perdoar. Ele vai nos perdoar, Ele está nos perdoando. Ele veio à terra para isso, para nos perdoar do nosso pecado, para nos salvar do nosso pecado, para pagar os nossos pecados. A dívida foi paga por Ele. Mas só que o que acontece? Tem pessoas fazendo dívida de novo, né? Tem pessoas fazendo dívida de novo. Lembra lá do filho que a mãe paga a primeira dívida dele, paga a segunda, paga a terceira. Aí chega um momento que a mãe não tem mais condições de pagar a dívida do filho. Porque ela já não tem de tanta dívida que ela está pagando do filho. Tá entendendo? Então vai chegar um momento que essa dívida que tu está aumentando com Jesus, ele vai dizer, sinto muito, agora não dá mais. Ou tu se arrepende para te ter o perdão, ou tu serás condenado, julgado pela dívida. Haverá um julgamento para nós, gente. Haverá um julgamento. Enquanto esse julgamento não chega para nós, o que vai acontecer? Ou você está aumentando a tua dívida, ou você tá com a tua dívida quitada. Não é verdade? Então é isso que o Senhor Jesus quer que a gente entenda. Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou a nossa dívida e a gente continua fazendo dívida. Estamos entendendo e aprendendo? Ele mesmo disse em João, filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, tem um advogado. Mas o que ele fala? Não pequeis, não façam dívidas. Quando o teu filho, tua filha está devendo, que você paga a dívida, o que você diz para ela? Não faça mais dívidas. Não é assim que você diz? Não é, o nosso Pai não é diferente conosco. Ele pagou o nosso pecado e diz para nós, não façam mais dívidas. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. É esse entendimento que a gente tem que entender. Mas se pecarmos, né? Esse abençoado se pecarmos, ainda assim temos um advogado. Nós não temos que ter uma vida de pecado. Nós não temos que ficar fazendo dívidas. Isso que o Senhor está dizendo para nós. Louvados. É a mesma coisa que você diz para os teus filhos. É a mesma coisa que o marido diz para a mulher. Mulher, para de fazer dívida. Às vezes o marido quer comprar uma casa, quer comprar um carro, mas a mulher está fazendo um monte de dívida. Às vezes, né, a mulher diz para o marido, para de fazer dívidas, vamos comprar uma casa, vamos comprar um carro, vamos fazer algo melhor, mas está lá fazendo um monte de dívida. Está entendendo, gente? Então não vamos aumentar a nossa dívida, não. Vamos deixar a dívida quitada. Se fizermos alguma dívida, o Senhor, né, vai nos perdoar. Mas Ele quer que a gente não fique fazendo dívidas. Ele quer que a gente não viva na prática do pecado. Entendemos, gente? Nós vamos entender que nós somos inteligentes. O Espírito Santo de Deus, de sabedoria, está na nossa vida, está na tua vida. E esse Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele não deixa a gente viver nas dívidas, no pecado. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, vamos já encerrar.
E voltando-se para a mulher, aí Jesus volta para a mulher. Disse a Simão: vês tu esta mulher? Ele pergunta novamente para Simão. Entrei em tua casa, né? E não me deste água. Meus pés, perdão. E olha só. Vês tu, Jesus que fala aqui. Vês tu esta mulher? Ele pergunta. Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Mas essa regou-me os pés com lágrimas, e nos enxugou com seus cabelos. E aí, olha só, gente. Simão convidou Jesus para ir à casa dele, mas não deu nada para Jesus. Não deu água nem para lavar os pés de Jesus. E você, tem convidado Jesus para a tua casa? O que você tem oferecido para ele? Tem pessoas que dizem assim: Jesus vive em casa comigo. Ele vive na tua casa e tu passa o dia fofocando, tu passa o dia brigando com teu filho, tu passa o dia brigando com teu marido, tu passa o dia, oh meu Deus do céu, fazendo coisas que não deve, e diz assim: Jesus está em casa. Tu não dá nem atenção para ele, tu nem ora, tu nem medita na palavra, tu nem louva. Feliz aqueles que sabem que Jesus está em casa, aí louva, aí ora, né? Conversa com ele, chora aos pés dele, se alegra com ele, serve ele, agrada a ele, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas tem gente que diz assim: Jesus está em casa. Mas aí você olha para aquela casa, pelo amor de Deus, onde que tu tá, Jesus, nessa casa? Porque é um contra o outro. É o marido contra a mulher contra o marido, é os filhos contra os pais, é os pais ali sofrendo por causa dos filhos. Dentro da casa você não vê uma palavra de Deus, você não vê ninguém orando, você não vê ninguém falando da palavra de Deus. Aí eles estão dizendo: Jesus está na minha casa. Então, que nem esse fariseu, né? Que Jesus convidou Jesus na casa dele e não ofereceu nada. Veio a pecadora, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos e o adorou. Olha só o sentido da mensagem. Jesus está na tua casa, então adore a ele na tua casa. Porque tem gente dizendo que Jesus está na sua casa, mas você não está o adorando. Apenas você está falando: Jesus está na minha casa, mas você não está adorando. Tá entendendo, gente? Não é só dizer: Jesus está na minha casa, Jesus vai para onde eu vou. Às vezes tu vai fazer coisas erradas e ainda diz assim: Jesus vem comigo. Eu me lembro, gente, que um jovem, ele chegava na igreja, ele ia lá pro vício, para as coisas que não devia. Só que ele passava na igreja, pedia oração, pedia para ungir ele, e ele não ficava no culto, ele ia embora para as coisas erradas. Ele ia embora fazer as coisas erradas. Quando pensava que não tinha notícia que ele estava preso. Ele achava o quê? Que se ele chegasse primeiro na igreja, recebesse uma oração, fosse ungido e fosse para as coisas erradas, que ele ia poder fazer as coisas erradas sem ter consequência daquelas coisas erradas. Não, gente, não é assim não, as coisas com Deus. Não é assim mesmo. Então lá na igreja tinha um jovem que todo o tempo chegava lá, ia para as festas, não sei para onde, ia para as bocadas, né? E se ungir, pedia para ungir ele, pedia para orar. Eu orava, eu pregava, mas ele ia fazer as coisas erradas. Quando pensava que não estava preso. Estava preso. Tá entendendo? E se a gente se unge, se a gente recebe a oração, é para nós adorarmos a Deus, é para nossa vida estar consagrada. Não é você receber uma oração para você ir para as coisas erradas. Pelo contrário, para você receber uma oração, você é ungido para você ser livrado das coisas erradas, para você se afastar das coisas erradas. Louvado seja Deus, engrandecido. Estamos entendendo, gente? Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Então aquela mulher, desde quando entrou lá na casa onde Jesus estava, ela não deixou de adorar ele.
Ela ficou adorando a ele. As pessoas estavam censurando o que ela estava adorando. O fariseu censurou que aquela mulher. Não foi que ele disse? Se ele fosse profeta, sabia que ela era uma pecadora. Ele, que achava que não era um pecador, não serviu a Jesus, como Jesus disse. Tu convidaste-me a entrar na tua casa? Tu não me deste nem água para lavar os meus pés? Essa mulher que tu chama de pecadora, lavou os meus pés com as suas lágrimas e não para de beijar. Olha quanta diferença, gente. Quantos pecadores estão nessa condição da mulher, sabendo que são pecadores, mas estão adorando a Deus. Louvado seja Deus engrandecido. Mas quantos que pregam o evangelho, que oram, que vivem dentro do templo, que vivem na vigília, que vivem não sei aonde, mas não adoram a Jesus. Por isso que o Senhor disse que Ele está em busca dos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Porque tem muita gente que não está em verdade na sua adoração. Tem muita gente que não está em verdade no templo. Tem muita gente que não está em verdade com a sua vida com Deus. Gente, maravilha, né? Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Então ele termina aqui: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que agora o que ele diz para a mulher? Ele fala da mulher para Simão. Por isso te digo que os seus muitos pecados, Jesus é tão profeta na terra, que ele sabia que ela era uma pecadora e que ela tinha pecado muito, muito, não era pouco. Olha só como é que ele fala. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor. Tá vendo? Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe ela: os teus pecados são perdoados. Tá entendendo? Jesus perdoou aquela mulher pecadora. Jesus perdoou. Mas Simão, que estava questionando e dizendo se ele soubesse, que nem, né, o irmãozinho que entrou aqui católico, perguntando se eu sabia o que eu pensava dos católicos. Os católicos são meus irmãos em Cristo Jesus. Eles falam de Jesus, eles pregam Jesus. Agora, se eles adoram, se tem alguns que adoram outras coisas acima de Jesus, acima de Deus, no evangélico também tem pessoas que adoram outras coisas acima de Jesus, acima de Deus. Louvado seja Deus engrandecido. E ele disse a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este? Quem é este que até perdoa os pecados? E disse a mulher. Aí ele pega e diz a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Oh, maravilha! Então, gente, quando você sabe que Jesus perdoou o teu pecado, tu fica em paz. Tu permanece em paz, tu vai em paz. Tu sai da presença de Deus com paz. Eu já falei para vocês e repito, né? Quando você vai orar, só levanta da oração quando tu sentir paz. Enquanto você não sentir paz, não te levanta das orações. Tá entendendo? Não te apressa para sair da presença de Deus. Então você tem que fazer que essa mulher chegou, chorou aos pés de Jesus, beijou, enxugou os pés dele com seus cabelos. Olha lá, quanto tempo aquela mulher não ficou lá beijando os pés de Jesus, né? Ela não estava nem preocupada se os outros estavam falando que ela era pecadora, que ela não podia tocar nele. Não, aquela mulher, ela não estava preocupada se as pessoas iam dizer ela é pecadora. Louvado seja Deus, mas ela estava lá para se arrepender. Ela estava lá, louvado seja Deus, chorando de arrependimento. Aquelas lágrimas daquela mulher era de pedido de perdão. Aquela prática daquela mulher era um ato de humilhação. Gente, alguém chegar contigo, lavar teus pés com as lágrimas, beijar os teus pés, olha só, isso é um ato profundo, louvado seja Deus engrandecido, de adoração. Então, Jesus, que muito ama, perdoou aquela mulher.
Por isso que eu digo, você que está com problema aí no relacionamento, no casamento, não sei com quem, se você ama a pessoa, você vai perdoar essa pessoa. Mas se você não ama, você não vai perdoar, gente. Não, não vai perdoar. Só perdoa quem ama. Só perdoa quem ama. Quem não ama, não perdoa. Não perdoa de jeito nenhum. E quantas mulheres que o marido já traiu, não sei quantas vezes, e elas perdoaram? Porque ama. Se não amasse, ela não perdoaria, não. Ela arrumaria outra. Não, não deu certo, me traiu, eu não confio mais em ti, então nosso relacionamento não dá mais certo. Gente, a pior coisa é um relacionamento sem confiança. A pior coisa é um relacionamento que um tá passando na cara do outro o erro. A pior coisa, gente, é você estar todo dia lá no ouvido do teu marido. Mas tu fez isso, mas tu me traiu, mas tu me enganou, mas tu mentiu. Pelo amor de Deus. Isso não é relacionamento, gente. Se você perdoou o teu marido, para de estar lançando as coisas na cara dele, né? Perdoou, esqueceu, foi passado. Louvado seja Deus engrandecido, porque se você é aquele que diz que perdoou e dá todo o tempo, ai, onde que tu estava? Com quem tu estava? O homem não pode tocar no telefone, a mulher não pode tocar no telefone. Louvado seja Deus engrandecido. Tu não perdoou, não. Louvado seja. Por que tu perdoa? Tu confia naquela pessoa. Tu tá dando uma oportunidade de vida nova. Tu tá dando uma oportunidade de um novo recomeço. É isso que Jesus fez conosco, gente. Jesus, ele não está aqui passando na cara os nossos pecados. Ele nos perdoa e ele diz, vai. Olha como é que Jesus fala. Lembra lá como ele foi que ele usou a boca de João para falar conosco? Filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, é carne, nós estamos sujeitos a falhas. Eu posso errar, você pode errar. Você acha que eu sou perfeita? Você. Ah, meu Deus do céu, gente. Não olhe para aqueles que pregam, não olhe para aqueles que oram, não olhem para aqueles que levam o evangelho achando que eles são perfeitos. Não olha, não. Porque você pode se decepcionar. Por quê? Porque nós somos sujeitos a cairmos, a falharmos, né? A gente tem que vigiar muito, gente. Não é só orar, não. É vigiar, praticar a palavra. Então, louvado seja Deus. Sabe o que eu vejo? Eu vejo, né, que Deus sempre me mostra. Basta a pessoa tá vivendo um relacionamento bom um com o outro. Se tiver um erro, pronto. Aquela pessoa já não serve para estar do teu lado. Se a pessoa errar uma vez com você, é o bastante para ela te tirar da vida dela. Vocês já prestaram atenção nisso? Se teu amigo errar uma vez com você, não quer mais falar com você, não quer mais estar com você, você não serve mais para ter amigo. Mas aquele que ama o amigo, aquele que ama a amiga, ela perdoa e continua, a amizade continua. Mas aquele que não ama, gente, basta uma falha tua para acabar com tudo, para terminar. Por quê? Porque não ama. Já pensou se Jesus fosse assim conosco? Nenhum de nós se salvaria. Nenhum de nós se salvaria se Jesus fosse aqui, assim conosco. Jesus é esse que sabe que nós podemos falhar, mas nós entregamos a nossa vida para Ele. E é o que Ele diz? Ele diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado. Por isso, a importância de você entregar a tua vida para Jesus. Porque quando você entrega a tua vida para Jesus, você pode ainda até pecar, mas ainda ele será o teu advogado. Ele será o meu advogado. Ele será aquele que pagou a nossa dívida. Não é você, não é eu que paguei a minha dívida, foi ele que pagou. Como que ele pagou? Nos perdoando. Quando Jesus foi para aquela cruz, a dívida foi paga, ela foi perdoada. Tá entendendo? Por isso que ele é advogado, por isso a importância de querer Jesus na nossa vida. Por isso a importância de querer ser advogado na nossa vida. Louvado seja Deus, porque se eu falhar, eu sei que eu tenho um advogado. Não viver na prática do pecado.
Não é porque Jesus é o nosso advogado que a gente vai viver praticando o pecado. Porque se a gente viver praticando o pecado, gente, a gente pode morrer no pecado. Né? Lembra lá? O advogado vai e defende lá o malfeitor. O que que acontece? O malfeitor é liberto. Aí você vê, né, que malfeitores vão para a liberdade, o que acontece? De novo pratica aquele erro, volta de novo para a prisão, não é assim? Aí o que acontece? Lá vai de novo o advogado, que é o trabalho do advogado, é defender, é colocar em liberdade. Aí o que acontece? Lá o malfeitor tem outra oportunidade. Aí o malfeitor vai lá, não, de novo o mesmo erro. De novo volta para o cárcere. Aí quando pensa que não, aquele malfeitor de novo teve outra liberdade. Outra oportunidade de liberdade. Aí o que que acontece? Aquele malfeitor, em vez de agarrar a oportunidade de liberdade dele, da nova vida, o que que ele faz? De novo vai para o pecado. Aí o que que acontece? A sua vida é ceifada no pecado. Aí o que que acontece? Perdeu a sua liberdade, perdeu o seu direito da salvação. Então, a prática do pecado, se você continuar na prática do pecado, pode levar à morte, gente. Pode levar à morte, tá entendendo? Então, se Jesus nos perdoa, ele dá uma oportunidade, mas não para a gente voltar para o pecado. Porque se a gente voltar ao pecado, ele diz que nós temos o advogado. Mas se você continuar todo o tempo só contando com o teu advogado, pode chegar um momento que tu pode perder a tua vida. Por quê? Porque tu perdeu o temor de Deus, perdeu o temor da lei. Por que que existe lei, gente? Por que que existem as leis? Porque existem malfeitores. Simplesmente, por que que Deus criou as leis? Foi por causa dos malfeitores. Foi por causa dos malfeitores que existem as leis, né? A lei é para ser exercida, efetuada, cumprida. A palavra de Deus é para ser cumprida, para estar em cumprimento, em exercimento na nossa vida. Então, se existe leis, é porque o Senhor sabe que nós somos pecadores. E por isso que Ele coloca leis. Olha, tu vai andar no caminho da verdade e da vida. A porta é estreita, a porta não é larga. Há leis para nós, há leis para nós. E essas leis têm que ser cumpridas, porque se nós não cumprirmos as leis, nós podemos morrer no pecado. Entendemos e aprendemos, Jesus é o nosso advogado, mas não é para a gente estar na prática do pecado. É né? Se eu cair em tentação, tenho um advogado. Não é viver pecando. Não é porque eu tenho. Não é? Tem gente que diz assim: eu vou fazer porque eu pago meu advogado, mentira. São pessoas que vivem no pecado sabendo que tem um advogado para tirar. Estamos entendendo, gente? A gente vê que tem pessoas, eu vou lá, eu vou pagar porque eu tenho dinheiro e vou tirar e vou continuar no pecado. Não, gente. Não é a gente continuar no pecado. É se a gente pegar Jesus, ele é o nosso advogado. Mas ele não está dizendo peca, peca, continua na vida errada porque eu sou teu advogado. Aonde que Jesus vai ser pelo erro? Aonde que Jesus vai ser pelas práticas erradas? Jesus, ele não entregou a vida dele, Jesus, ele não sofreu por nós, Jesus não foi para a cruz, gente, para a gente estar no erro. Não foi para isso, não. Tá entendendo? Pelo amor de Deus. Essa foi a palavra. Essa foi a palavra de Deus, maravilhosa, né? Oh, meu Deus do céu. Então, a luta é contra nós mesmos, para nós não pecarmos. Então, não fica vigiando a vida dos outros, vigia a tua vida, para te não cair em tentação, para te não pecar. Não, vigia, vigia, mas se cair, ele não está dizendo para a gente continuar caindo. Se cair, temos um advogado. Essa é a misericórdia de Deus, né? Essa é a misericórdia do Senhor. Oh, meu Deus do céu. Obrigado, meu Deus, por essa palavra.